Santa Teresa, ela era de uma família cristã, profundamente cristã, uma família numerosa. É uma mulher que viveu uma relação muito estreita com Deus e ela procurou traduzir isso e ensinar muitas outras pessoas a caminharem por esse caminho da santidade. E foi por isso que o Papa Paulo VI, em 1970, declarou Santa Teresa doutora da Igreja, porque ela deixou um conjunto de ensinamentos muito importantes para a Igreja e para todos os tempos. Nós temos a sua autobiografia. Ela escreveu e intitulou esse livro chamado O Livro das Misericórdias do Senhor, o livro conhecido hoje como o Livro da Vida. E ali Santa Teresa, ela mostra como a existência de uma pessoa pode ser contada como uma história de salvação, como uma história de diálogo entre o homem e Deus, como uma história, no fundo, de oração. A nossa história enquanto pessoa humana é uma história de salvação, porque Deus veio ao nosso encontro. Deus nos fez homens e mulheres novos através do nosso batismo. E nessa história de salvação, Deus quer entrar em diálogo conosco. Foi para isso que Ele se fez homem. E é para isso que Ele nos chama, para que nós caminhemos junto com Ele, que nós travemos um relacionamento com Deus. Nós somos chamados a escrever juntos essa história. Na nossa vida, nós somos os grandes protagonistas da nossa história, é verdade, mas nós temos um co-protagonista nessa história, que, sobretudo, é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem escreve conosco a nossa história. Evidentemente que Ele tem um papel mais importante, mas nós também temos uma importância capital nessa história. Santa Teresa escreveu também O Caminho de Perfeição, um livro muito importante no qual ela explica o modo pelo qual toda uma comunidade de pessoas pode se tornar uma comunidade que reza e entende profundamente a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E ela escreveu, por fim, que é a mais importante, a mais bela, a mais profunda, que é a chamada Castelo Interior ou Moradas. E é como se fosse a obra-prima de toda a literatura cristã, de toda a literatura mística da Igreja até os nossos dias, é essa obra de Santa Teresa. E ela então, nessa obra, ela descreve que a nossa vida espiritual é como se fosse um castelo em cuja morada central e mais profunda desse castelo, quem mora é o próprio Deus. Nesse castelo tem 7 moradas que vão fazendo como uma espécie de caracol até chegar ao centro. O centro é nosso Senhor. Então são 7 moradas para chegarmos até o mais profundo desse castelo. E é interessante como Santa Teresa mostra, é que nós temos acesso a esse castelo pelo conhecimento de nós mesmos e somos conduzidos, se nós não atrapalhamos, a chegar ao mais profundo do castelo. Mas ela explica que para a gente adentrar no castelo interior, nós precisamos da generosidade, da abertura do nosso coração, de nós não atrapalharmos a ação da graça de Deus dentro da nossa alma. E quando a alma entra nessa relação de amor mais intensa possível aqui na Terra, Santa Teresa diz que a alma alcança um encontro tão profundo com Deus que ela chama de matrimônio espiritual. Ela diz que a pessoa, apesar de ter que enfrentar as suas vicissitudes da vida, do seu estado, das situações em que ela se encontra, e ela aqui se refere a todo mundo, e não só quem é frade ou freira, mas a todos os fiéis, a todos os cristãos. Ela diz que na medida que a pessoa entra nessa comunhão de vida com Deus, ela vai sabendo enfrentar tudo com alegria, ainda que haja momentos de bastante preocupação, tristeza e decepções do ponto de vista humano aqui na Terra. A pessoa encontra a nosso Senhor e vive nessa intimidade com Ele. Outro livro
que ela escreveu num tom mais narrativo é o livro das Fundações, em que ela conta a história dos mosteiros que ela fundou e as diversas dificuldades, que não foram poucas, para fundar esses 17 mosteiros. Era uma mulher muito inquieta, como diziam os autores. Quando ela se propunha alguma coisa por amor a nosso Senhor, ela ia atrás até conseguir realizar aquela coisa. Era uma mulher de um temperamento humanamente bastante forte e, ao mesmo tempo, uma mulher muito decidida pela causa de Deus. Uma mulher que havia entendido realmente a sua missão e, uma vez que Deus pedia aquelas coisas dela, ela não estava nunca disposta a abrir mão.